Localizado no norte do Brasil, o estado de Roraima tem sofrido com os fenômenos climáticos que se intensificaram na região nos últimos anos. As marcas deixadas pelos incêndios de 1998 ainda estão vivas na memória de muitos. Porém, outros episódios de seca extrema têm castigado o estado, assolando a vegetação, a biodiversidade, o meio ambiente e as comunidades em geral. O ano era 1998, quando Roraima chamou a atenção do mundo e entrou na história por causa do mega incêndio que assolou o estado. Os focos se concentravam na região do Apiaú, sul de Roraima. Já se passaram quase 3 décadas do mega incêndio em Roraima, mas os desafios em relação ao clima e às queimadas no estado continuam. Para evitar que outras tragédias com a mesma intensidade ocorram, é necessário um monitoramento contínuo e investimento em novas tecnologias. Tanta tecnologia que melhora e a gente faz uso disso, a exemplo daqui no monitoramento que nós fazemos diariamente, acompanhamento do nível do rio, focos de calor, no qual nós fazemos comparativo com anos anteriores por período, ou o próprio site do INPE que permite que a gente consiga ter um monitoramento e um comparativo com outros anos, né? Inclusive aqui a nível nacional. Isso aqui é hoje, pegando 2025, mês de janeiro e fevereiro até o momento, dos municípios que mais apresentaram focos no Brasil. Dos 10 municípios, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são de Roraima. Então assim, a gente viu que o nível no Rio Branco não está tão baixo, mas os incêndios florestais e as queimadas e os focos são presentes aqui e a gente se prepara. Para os especialistas, as causas dos incêndios florestais que causam desastres ambientais sem precedentes em Roraima estão ligadas ao fenômeno El Niño, que tem provocado uma estiagem severa na região, deixando a vegetação altamente vulnerável ao fogo, além das práticas agrícolas tradicionais como as queimadas, usadas por produtores rurais para preparo do solo. A demanda hídrica também diminui, os níveis dos rios ficaram baixíssimos, né? Tivemos também recordes de nível do rio que ficaram baixos, né? Muitas tragédias da biodiversidade, como botos morreram, né? Nesse período seco intenso, né? Em 2024. O período seco foi 2023, 2024, né? De 2011 a 2024, os eventos climáticos de secas extremas e alagamentos se intensificaram e diminuiu o ciclo entre um evento e outro, causando instabilidade climática por longos períodos no estado. A gente observa que esse comportamento está sendo um pouco mais frequente nos últimos anos, né? A exemplo, como eu falei, a gente tem um registro desde a década de 50. Em 1976, se não me falha a memória, o nível do Rio Branco foi registrado com uma maior cheia, né, no qual atingiu 8 metros, sendo superado só em 2008. Né? Então a gente teve um lapso temporal bom aí para que pudesse superar a máxima histórica até então. Então isso demonstra como os fenômenos extremos estão ficando, né, um pouco a vez. E assim, a gente conseguiu nossa máxima histórica aqui no Rio Branco em 2008, ou 2011, perdão, em 2011, e conseguimos nossa baixa histórica em 2016, 5 anos depois. Então a gente tem esse curto período aí onde atingiu pico máximo e pico mínimo no nosso Rio Branco. Em 2024, o clima em Roraima volta a dar sinais de alerta com uma seca extrema e devastadora, que assolou diversas propriedades e rebanhos de vários municípios do estado, o que levou o governo a decretar estado de emergência. Após a seca veio a queimada, né, que a queimada dizimou ali muita área de pastagem com o solo seco e uma sucessiva queimada naquela mesma região, ela trouxe a escassez do pasto. E também
vieram o ataque das lagartas, né? Quando deu as primeiras chuvas, começaram a brotar aqueles ainda capim existentes naquelas áreas e as lagartas tiveram um ataque, depois outro ataque que chegou a dizimar, né? Ou trabalhar a supressão integral dessa pastagem. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado registrou 4.787 focos de incêndios de fevereiro a agosto de 2024, alcançando a segunda maior temporada de queimadas após o marco de 1998. A gente está tentando cada vez mais trabalhar antes que o desastre aconteça, trabalhar na prevenção. É claro, isso vem muito da consciência de cada um, da população. Segundo registros dos órgãos de controle ambientais, as ações de desmatamentos cresceram assustadoramente nos últimos 3 anos, o que também favorece os longos períodos de estiagem. O meu temor é que isso se prolongue por mais tempo até o ponto de não retorno chegar. O ponto de não retorno é um ponto já descrito por um trabalho muito interessante de um cientista chamado Carlos Nobre, que é representante no IPCC do Brasil, que disse isso: a Amazônia se aproxima de um ponto de não retorno. Se a gente passar de 20%, talvez 25% da superfície total da Amazônia desmatada e os rios afetados, talvez a gente não consiga mais voltar atrás e a Amazônia se torne uma savana. Segundo especialistas, grande parte destes incêndios são causados por ações humanas, que, somadas às condições climáticas extremas, causam danos irreparáveis ao meio ambiente e comprometem a segurança alimentar. Ano passado, aqui em Roraima, a gente teve uma área contínua de 30 quilômetros entre a FLONA, Floresta Nacional de Roraima, e a terra indígena Yanomami, que foram queimadas continuamente, obviamente numa vegetação que já tinha sofrido incêndios anteriores, né? E a quantidade de carbono emitida e a quantidade de perda de água desse sistema é imensa, né? E assim, essa água vai fazer falta para a agropecuária. A cientista indígena Cineia Bezerra do Vale desenvolve um trabalho de pesquisa para identificar os problemas causados pelas secas extremas que impactam diretamente na água potável. Então nós temos construído junto com as comunidades planos de enfrentamento às mudanças climáticas ou plano de adaptação indígena. E nós já estamos no 4º plano que nós estamos construindo. Então, o primeiro plano que a gente construiu lá em 2011, que foi lançado em 2015, foi o plano de enfrentamento às mudanças climáticas da região Serra da Lua. E nós tratamos muito com as organizações e também com as comunidades, a sua percepção a esse impacto das mudanças climáticas. E ali, através dos calendários etnoecológicos, eles já puderam trazer que as águas dos igarapés elas estavam esquentando e os peixes regionais estavam sumindo. Então, esse é um dos impactos visíveis no conhecimento, né, dos povos indígenas, que a gente chama também os cientistas indígenas, porque eles têm uma percepção incrível. E aí a gente passou a construir esses planos de vida em outras regiões. Então, a gente já construiu da Raposa Serra do Sol, a gente já construiu da região do Amajari e nós estamos construindo nesse momento, para finalizar, o plano de enfrentamento às mudanças climáticas e adaptação da região do Murupu. Os severos eventos climáticos no estado prejudicam também a distribuição de água potável para a população. Em 2024, o reservatório de tratamento utilizado pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, CAER, responsável pelo abastecimento em todo o estado, ficou praticamente seco. A CAER e o governo do estado e as prefeituras, elas fizeram trabalhos para tentar disponibilizar um recurso hídrico para que as pessoas, os animais, toda a população em geral pudessem ter uma água para consumo. Foram ações enérgicas, imediatas. Em alguns casos, tinham que ser utilizados carros-pipas para levar água para algumas localidades, porque foi muito severa mesmo a questão climática, chegando a esgotar praticamente o reservatório, de onde a CAER tirava água para fazer o tratamento.
O setor de serviços em Roraima também sente com a seca e a baixa nos rios. Por aqui, o turismo oferece um destino mais seleto, com expectativas voltadas exclusivamente para a natureza, que é afetada diretamente pelos danos ambientais causados pelos eventos climáticos. Olha, o nosso modelo de turismo em Roraima, ele é praticamente em toda a sua plenitude voltado para a natureza. Nós temos experiências nas áreas naturais, em todo o estado de Roraima, né? Desde das trilhas de longo curso, a pesca esportiva, a observação de aves, a apreciação de árvores gigantes, todos esses cenários turísticos do estado, eles respondem por essa atividade. E quando nós somos impactados, nós somos aqui muito sensíveis a isso, com redução dos rios, do volume dos rios, as espécies elas migram para outras regiões e aí nós não temos essas espécies aqui por muito tempo, as árvores sofrem com as queimadas e aí essas queimadas em grande escala, elas levam também boa parte dessa vida embora e até que o meio natural, até que a natureza se regenere, ela haja em função da recuperação desse recurso, nós perdemos aí muitos recursos naturais que são visitados pelos turistas durante todo o ano. O Rio Branco, o empresário Toquinha, como é conhecido, e seu catamarã tem uma história de amor e parceria há quase 30 anos. Rio Branco, dessas águas claras, é da onde eu tiro o meu sustento, da onde eu convivo com a natureza, com os botos, as ariranhas que vivem por aqui, as praias, as paisagens. É isso aí.